quanta instrução do coração de Deus para nossas vidas. Não é isso, pastor Douglas? Tem ninguém dormindo aí não, né? Não, todo mundo acordado. Glória a Deus. Vamos compartilhar uma palavra, irmãos? Pega a sua Bíblia aí. Vamos ler Juízes, livro de Juízes, capítulo 8, o versículo 4. Juízes 8, o versículo 4. Deixa eu ver se está igual. Aqui, vamos ler. Que diz assim: E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que estavam com ele, já cansados, mas ainda perseguindo. Cansados, mas ainda Vamos lá? Bons, quando a gente vai ler o livro de Juízes, a gente vai entender que era um período em que os filhos de Israel, o povo de Deus, está entrando na terra que Deus havia prometido. Depois daquele período, né, de 40 anos no deserto, onde os murmuradores morreram e Deus separou aquela geração de Josué e Calebe que iriam entrar na terra da promessa. Eles estão entrando na terra da promessa, eles estão conquistando territórios, e esses territórios eles eram conquistados aos poucos, às vezes cidade por cidade, desafio por desafio, mas o Senhor estava cumprindo a promessa que ele havia feito. Só que Deus havia dado um direcionamento, Deus havia dado uma ordem para eles, que quando eles entrassem na terra, eles não poderiam fazer alianças com as pessoas que estavam ali, os povos tinham que ser exterminados, e eles tomariam os territórios, e eles pegariam as cidades, e Deus os abençoaria. Porém, o que eles fazem? Eles começam a se misturar com as pessoas que Deus havia dito para que eles não fizessem alianças. Então, eles vão passar por um período em que eles vão ficar como numa gangorra, né? Uma hora eles estavam espiritualmente falando e se relacionando com Deus, e outra hora eles estão lá embaixo. Quando isso acontecia? Quando as coisas estavam bem, as coisas estavam fluindo, as portas estavam abrindo, o negócio estava bom, a coisa estava boa. O que eles faziam com Deus? Não precisamos de Deus. Deus, depois a gente conversa, obrigado, de nada, passa bem. Mas, o que acontecia? Deus permitia e Deus os entregava, texto que diz que Deus os entregava na mão dos inimigos. E às vezes eles passavam anos na mão dos inimigos. Aí vai dizer que então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Aí o Senhor levantava um libertador. E você vai ver vários libertadores. Então, Deus permitia, eles viravam as costas para Deus, Deus permitia ou entregava eles na mão dos inimigos, e eles começavam a ficar em aperto, e nesse aperto, às vezes eles se voltavam para Deus, e aí quando eles se voltavam para Deus, Deus os abençoava. Isso vai acontecer várias vezes no livro de Juízes. Isso está acontecendo no contexto do texto que a gente leu aqui. Vai dizer que os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. Eles oprimiam, no tempo de Gideão, eles oprimiam. E eles ficaram 7 anos, durante 7 anos. Vai dizer, Rayane, que o povo de Deus, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a se adaptar ao caos. Eles viam a situação ruim e ao invés de se voltar para Deus, ao invés de buscar a Deus, ao invés de tomar a iniciativa, não. Eles fizeram covas, cavaram covas, eles iam para as cavernas. Quando vinham os inimigos, o que eles faziam? Se escondiam, deixavam o inimigo destruir tudo. A Bíblia vai dizer, se você ver nos capítulos anteriores, que eles semeavam
Mas eles não colhiam, porque eles semeavam, e quando era perto da colheita, vinham os povos inimigos, vinham os midianitas e destruíam tudo. E eles se escondiam, deixavam a destruição acontecer, e depois eles saíam e tentavam continuar a vida deles. Mas tinha um homem no meio deles que tinha uma bendita insatisfação. Ele não estava conformado com a destruição, ele não estava conformado com o caos. Esse era Gideão, porque Gideão, ele ficava trabalhando, produzindo, malhando trigo no lagar, arrumando estratégia, tentando fazer alguma coisa para não se adaptar ao caos. Vai dizer que nesse período de 7 anos, os filhos de Israel, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, ainda esperaram 7 anos ainda. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E vai dizer que quando eles clamam ao Senhor, Deus levanta um profeta. O profeta entrega uma mensagem para eles de arrependimento, lembrando a eles o que Deus havia dito. E logo depois que esse profeta entrega uma mensagem para ele, vai dizer que Deus envia o anjo. E está Gideão malhando trigo no lagar. Está Gideão trabalhando, e o anjo do Senhor vai aparecer a Gideão para levantar Gideão como um libertador naqueles dias. Eu quero observar o seguinte aqui, que parece que o caos está operando, imperando de forma terrível. Parece que as coisas, nada está fluindo, nada está acontecendo. O inimigo estava destruindo tudo, até que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sabe o que a gente observa aqui, irmãos? Que eles clamam e eles se arrependem. Quando eles clamam e eles se arrependem, parece que uma chave vira. Quando eles clamam e quando eles se arrependem, parece que naquele ambiente de trevas, um interruptor, uma tomada é ligada e algo vem à luz. Então, foi o que acionou aquele interruptor? O que ligou aquela tomada? O que fez aquela chave virar? Quando os filhos de Israel clamaram e se arrependeram. E aí eu entendo o seguinte: adiar, cancelar a intercessão, cancelar a oração, cancelar o clamor, adiar o arrependimento, deixa para se arrepender outro dia, deixa para orar depois, deixa para clamar depois. Quando eu cancelo a oração, quando eu cancelo o arrependimento, eu prolongo o cativeiro. Quando eu cancelo o meu concerto com Deus, outro dia eu me posiciono. Outro dia eu tomo uma posição, outro dia eu atendo o chamado, outro dia eu oro, outro dia eu jejuo, outro dia eu busco, outro dia eu clamo. Enquanto eu estou cancelando o meu quebrantamento e a minha volta para Deus, eu estou prolongando, eu estou falando para o inimigo assim. Quando eu digo assim, eu não me arrependo, quando eu digo eu não vou orar, eu não vou buscar, é o mesmo que dizer, pode agir, inimigo, pode fazer, você tem legalidade, você pode atuar a hora que você quiser, o tempo que você quiser, mas quando nós nos posicionamos para nos arrepender, para buscar, para clamar, uma chave é virada, o céu é aberto e o cativeiro é quebrado no nome de Jesus. Irmãos, eu quero declarar no nome de Jesus para você nessa manhã, não importa se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada, se é escola dominical, se é culto de... Não importa, não perca a oportunidade de se derramar diante do Senhor. Porque nós perdemos muitas oportunidades, porque estamos desatentos. Nessa manhã é uma manhã de oportunidade, de um desatar de Deus. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vai que nessa manhã o céu se abre, vai que nessa manhã a glória encha essa casa, vai que nessa manhã nós sejamos revestidos. Depende de nós também buscarmos e se arrependermos diante do Senhor. Eu não vou prolongar o cativeiro. Eu não quero prolongar a ação, a destruição dos midianitas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida pessoal. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Pastor, como é que eu faço? Então os filhos de Israel clamaram e se arrependeram e a chave virou. Eu profetizo nessa manhã que chaves sejam viradas aqui.
Quando nós clamarmos e se arrependermos de todo o nosso coração diante do Senhor. Os filhos de Israel fazem isso. Quando eles fazem isso, o céu responde. O céu responde, está lá Gideão. O anjo aparece a Gideão e vai falar para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, guerreiro. O Senhor é contigo, valente. Aí Gideão vai falar assim: mas se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo isso tudo? Olha como é que nós estamos. Olha o caos que nós vivemos. Olha a destruição. Parece que Gideão está falando assim: Deus, não está batendo. O Senhor, o que é feito das maravilhas do passado? O que o Senhor fez, a gente ouve que nos é contado as coisas que o Senhor fez. Aonde o Senhor está? Olha como é que as coisas estão. Aí Deus fala o seguinte para Gideão: vai nessa tua força e livra Israel, vai nessa tua força. Você não sabe o que eu estou fazendo aqui, Gideão? Eu vim aqui para liberar o teu destino. Vai nessa tua força, porque eu com você vamos mudar essa situação. Essa situação que você está reclamando, ela vai ser mudada, ela vai ser transformada. Então vai nessa tua força. Aí Gideão fala assim: mas eu sou o menor. A minha casa é a mais dependente, a minha casa é a menor. Nós somos o menos isso, menos aquilo. Tudo que era bom, ele era menos. Tudo que era de ruim, ele era mais. Então, ele apresenta para Deus as limitações dele. Mas as limitações de Gideão não limitam o poder de Deus. Era como se Gideão estivesse dizendo para Deus: Deus errou o endereço. A casa do camarada aí valente deve ser um número mais na frente. Deve ser, o anjo errou. Não é aqui não, anjo. Vem aqui que eu vou te informar onde é. Essas palavras que você falou não bate comigo. Deve ser alguém aí. Mas Deus não erra endereço. Deus não erra nome. É você mesmo, Gideão. É você. Gideão está apresentando as limitações dele. Meu irmão, escute o que eu vou falar para você. As suas limitações não limitam o poder de Deus. As minhas limitações não limitam o poder de Deus. Olha aqui, pastor Douglas, Gideão: Senhor, a minha casa é menor. Aí, conjectura aqui, né? Aí Deus, Gideão, não sabia. Gideão, eu errei, Gideão. Gideão, não prestei atenção nessa parte aí. Gideão, você acredita que eu nem pensei nisso? Meu irmão, ele nos sonda, ele nos conhece, ele sabe quando a gente assenta, quando a gente levanta, antes que a palavra nos venha à boca, ele já sabe. Gideão, as suas limitações não me surpreenderam. Agora tem uma coisa sobre você, Gideão, que você precisa saber. Você pensa que é alguém, mas você está com crise de identidade. Como eu estou me revelando a ti, eu também vou revelar quem você é, Gideão. Você se acha o mais fraco, você se acha impotente, você se acha o mais pobre. Mas eu vou falar uma coisa para você: já que eu sou contigo, o que faz a diferença na tua vida, Gideão, é que eu sou contigo e eu revelo a sua identidade. Você é corajoso, você é forte. Gideão, você está aí trabalhando, você tinha tudo para se esconder numa cova, numa caverna, mas você está aí. Eu te conheço, Gideão, e eu vou te usar. Você vai libertar esse povo. O que Gideão precisava ter? A revelação do seu destino, da sua identidade e do seu propósito. Porque às vezes a gente ouve as histórias do Deus da igreja, ouve as histórias do Deus de Israel, mas nós não sabemos quem nós somos em Deus. Em Deus nós somos mais que vencedores. Em Deus nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Em Deus nós fomos resgatados, fomos comprados, temos uma nova aliança. Em Deus nós já vencemos todo o mal. Em Deus nós estamos aqui nessa manhã para celebrar por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele fará. Em Deus nós conquistaremos novos territórios. Em Deus tudo é possível. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Então Gideão está: eu não sei quem eu sou, eu não sei para que eu existo, ó céus, ó vida, ó azar. E Deus está falando: eu vim aqui para revelar o teu destino, meu filho.
Quem nasceu para ser libertador jamais vai conseguir viver como um escravo. Gideão, você é um libertador. É por isso que você não se adapta igual aos outros, é por isso que você não faz. É porque você tem uma essência. E eu vim aqui extrair essa essência de vocês, Gideão. Você vai livrar o povo. Você está vendo esse problema que você está reclamando, Gideão? Está vendo esse problema que está reclamando? Esse problema que você está reclamando aí, Gideão, é justamente a tua missão. Essa situação que você está reclamando é o teu destino. É isso que tanto te incomoda? Foi para isso que você nasceu. Para resolver isso aí que tanto te incomoda. Não, mas isso que tanto me incomoda está me matando. Não, isso que tanto te incomoda faz parte do teu destino. Faz parte do teu trajeto. Não, mas isso me incomoda. Eu queria ter dinheiro para resolver, porque isso é uma coisa, pastor, que me deixa muito indignado. E se eu tivesse poder, eu resolvia. Se eu tivesse dinheiro, eu resolvia. Se eu tivesse autoridade, eu resolvia. Você tem um Deus poderoso na tua vida. Então aquilo que você está olhando, fala assim, essa situação aqui, por isso que eu disse uma bendita insatisfação. Gideão estava insatisfeito, mas era uma insatisfação bendita. A insatisfação dele eu não nasci para viver assim. Eu não quero viver assim, sob o domínio dos midianitas. E Deus gostou, aquilo atraiu Deus, atraiu a presença de Deus. E é a presença de Deus que faz toda a diferença. Gideão convoca o povo para ir à guerra. Depois de pedir confirmações, Gideão convoca o povo para ir à guerra. Irmão, se juntou tanta gente, mas tanta gente. Os 32 mil. É gente, não é? Meu Deus. Aí Deus fala para Gideão, Gideão, vou te entregar um sermão aí, você prega. Aí Gideão, quem for covarde e medroso, e começa uma seleção ali. Por fim, vai ficar Gideão com quantos irmãos? 300. Ô Senhor, de 32 mil, Senhor, para 300, Senhor, o que está acontecendo aí, Jesus? Fala aí, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Aí Deus fala. Eu falo assim, não, é porque tinha muita gente. Se vocês vencessem a guerra, vocês não iam me glorificar. Vocês iam pensar que era por causa da força de vocês, do talento de vocês, da coragem de vocês, da quantidade que vocês têm. E Deus nos ensina uma lição aqui, irmãos. Nós queremos muita gente. Quanto mais gente nós alcançarmos, mais vidas que não vão para o inferno. Mas nós queremos muita gente, mas Deus une propósitos. Muitos vieram, só ficaram os que estavam no mesmo propósito. Consegue entender isso? 32 mil vieram. Quando começou a liberar, o propósito é esse, o propósito é esse. A visão é essa aqui. Só ficaram 300. Mas não se engane, os 300 que ficaram era suficiente para fazer o que Deus tinha para fazer. Porque Deus falou, eu serei contigo. A Bíblia vai dizer que eles se acampam de um lado, os 300 de Gideão do outro, cântaro, tocha, vaso na mão, tinha um direcionamento, tinha que tocar trombeta em mãos, foi um negócio assim, cinematográfico. Tinha que tocar a trombeta, pegar a tocha, botar no vaso, quebrar o vaso, aquilo ali ia causar o efeito no arraial do inimigo lá que estava preparado para destruir eles. Quando eles obedecem o direcionamento que Deus havia dado para Gideão e tocam lá a trombeta, taca a tocha, quebra o vaso, algo começa a acontecer, Deus começa a agir. A Bíblia vai dizer assim, que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. O Espírito do Senhor possuiu Gideão. O Espírito do Senhor tomou Gideão por completo. Irmãos, as nossas maiores guerras só podem ser vencidas quando nós formos totalmente tomados pelo Espírito Santo. A presença de Deus é que faz a diferença. Diga assim comigo, a presença de Deus que faz a diferença. É a presença de Deus. Gideão podia ter tudo. Inteligência, estratégia, visão, direção, habilidade, confirmação. Mas se não tivesse a presença.
e não fosse direcionado pelo Espírito, é o Espírito, é a presença que faz a diferença. Que nessa manhã nós possamos clamar: Senhor, nos encha do Teu Espírito Santo. Nos encha do Teu Espírito Santo, nos encha do Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero a Tua presença manifesta. Eu não estou falando apenas da onipresença de Deus, dessa consciência que a gente tem que Deus está presente em todos os lugares. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da Shekinah, da manifestação da presença, do fogo que ardia na sarça e a sarça não se consumia. Eu estou falando da manifestação visível, daquela visão que Gideão teve daquele anjo aparecendo. Eu estou falando dessa presença. Deus quer manifestar essa presença em nós. Deus quer manifestar essa presença através de nós. Mas nós precisamos clamar, rogar: Senhor, eu não quero ser seco, eu não quero ser vazio, eu não quero ser frio, eu quero ser cheio da Tua presença. Eu quero ser um representante, um manifestante. Eu não quero só representar o reino, eu também quero manifestar o reino. Eu quero que o reino de Deus se manifeste através da minha vida. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Gideão está totalmente guiado pelo Espírito Santo. E ele vai. A guerra, irmãos, o negócio foi tão forte, foi tão tremendo. Recebe isso aí para a tua vida, tá? Porque quando eles começam a seguir o direcionamento de Deus, sabe o que aconteceu lá no arraial do inimigo? Eles começaram a se matar. Eles mesmos começaram. Porque tem guerra, irmãos, que é assim, a gente vai ter que ir lá e puxar a espada e fazer isso e fazer aquilo e fazer um monte de coisa. Agora tem guerra que a gente tem que erguer o altar, acender a tocha, quebrar o vaso, tocar a buzina e Deus age lá e destrói os nossos inimigos. Você pode dizer graças a Deus por isso? A Gideão está observando que tem os líderes, os reis estão fugindo. E Gideão vai pegar os homens que estão com ele e vai atrás daqueles que estão fugindo. Porque o negócio ainda não estava completo. Ainda tinha algo para ser completo. E Gideão está indo. E eles vão atravessar o Jordão. E a gente chega no texto que a gente leu. Gideão vai passar por duas cidades. Uma cidade é Sucote e a outra cidade é Penuel. E nessas duas cidades, Gideão vai pedir ajuda. A Bíblia vai dizer, Gideão vai dizer que... A Bíblia diz que Gideão, ele fala: olha, nos dê pão. E as pessoas daquela cidade vão falar assim: a gente não vai ajudar você não. Porque você está numa guerra, aí vai que você vai para a guerra e você perde. Aí os inimigos ficam sabendo que a gente ajudou. O que seus inimigos vão fazer? Vão vir aqui e vão matar a gente. E a gente aprende aqui o seguinte, irmãos: porque as pessoas da cidade de Sucote, de Penuel, não ajudaram a Gideão, não investiram nele, porque eles não acreditavam na vitória de Gideão. Só investe em nós quem acredita em nós. Por isso nós devemos valorizar quem investe em nós. Porque eles não acreditavam na vitória dele. Se a gente não acredita em você, a gente não vai investir em você. Porque a gente não sabe se você vai ganhar ou se você vai perder. Então, Gideão fala o seguinte: dá aí uma provisão, dá um pão para os homens que estão com a gente. Nós estamos cansados, mas ainda estamos perseguindo. Cansados, mas ainda, irmãos, homens chamados por Deus, no direcionamento de Deus, no apontamento de Deus, mas eles estão cansados. Quem aqui nunca cansou? Quem aqui não está vivendo ou já viveu uma situação que está dizendo: Deus, cansei dessa situação, cansei disso que está acontecendo, quer saber? Cansei. Às vezes a gente está rindo, a gente está cantando, a gente está abraçando, mas só Deus sabe como a gente está exausto por dentro. Só Deus sabe como a gente está cansado por dentro. Só Deus sabe quando a gente fala: meu Deus, que chave é essa que eu já peguei na chave, torci a chave, virei a chave. Eu estou cansado, minha mão está doendo, meu joelho está desconjuntado. Eu não estou aguentando, mas eu estou cansado. Quantas vezes a gente fala: eu estou cansado dessa situação no meu casamento, que eu oro, que eu jejuo, que eu tenho paciência, e se repete. Eu estou cansado dessa repetição, está me desgastando, está me moendo, está me cansando, e eu sinto que eu não estou mais vivo, eu estou apenas indo, mas eu estou indo por ir, eu estou indo porque tem que ir, e eu ainda consigo
consigo sorrir, eu ainda consigo cantar, mas eu estou cansado. Deus, eu não estou aguentando. Deus marcou essa manhã conosco aqui, neste lugar, para nos fortalecer, nos renovar e nos mostrar que nós somos, às vezes, a geração que às vezes cansa sim. Guerreiro cansa sim. Homem que ora cansa sim. Mulher que ora cansa sim. Servo de Deus, temente a Deus, cansa sim. Mas nós não somos vencidos pelo cansaço. Nessa manhã alguém pode dizer: pastor, eu estou cansado. Está cansado, mas está estudando. Está cansado, mas está lendo a Bíblia. Está cansado, mas veio adorar a Deus. Como Gideão falou, estamos cansados, mas continuamos perseguindo o nosso objetivo. Continuamos perseguindo o nosso alvo, cansados, mas ainda perseguindo. A Bíblia vai dizer, irmãos, no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19, que tinha um profeta, o profeta Elias. Elias está cansado, entra num estado depressivo. E o cansaço que ele está, a exaustão que ele está, era ligado diretamente ao ministério, ao exercício do seu ministério. E Elias é ameaçado de morte por Jezabel. Elias quer ficar sozinho. Elias entra no quadro de depressão, de ansiedade. Elias diz: eu não quero fazer mais nada, eu estou cansado. Eu estou cansado porque eu tentei e não vi o resultado que eu esperava. Eu estou cansado. E por estar cansado eu desisto. Por estar cansado eu não quero mais. Por estar cansado eu me feri. Eu me machuquei, horas. Quem está sangrando sou eu. Quem está chorando sou eu. Quem foi envergonhado fui eu, não foi vocês. Fui eu que passei vergonha. Fui eu que tentei e não consegui. Então Elias está dizendo: chega, basta, eu não quero mais. Deita debaixo de uma árvore e pede a morte. O que o anjo do Senhor faz? Levanta, come e bebe. Elias levanta, come e bebe, de tão cansado que está, deita outra vez. Deus insiste, vem novamente e fala: Elias, levanta, come e bebe, porque muito grande será a sua caminhada. Elias levanta, come e bebe, com a força daquela comida, caminha 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E Elias chega no Horebe, o monte de Deus. Elias se esconde aonde? Em uma caverna. E ele fica ali dentro daquela caverna, cansado. E talvez Elias pudesse pensar assim: aqui, na caverna, aqui, nesse monte, ninguém vai subir aqui para orar por mim. Ninguém vai subir aqui para me buscar. Ninguém vai subir aqui para me fazer voltar. Ninguém vai subir aqui. Ninguém vai. Aqui eu vou conseguir ficar isolado. Do jeito que eu quero ficar isolado. Eu não quero ver ninguém, eu não quero ouvir ninguém. Eu não quero mais saber desse negócio de crente. Não quero mais. Então aqui eu vou conseguir. Aqui ninguém sobe. E de fato, Chaliano, ninguém subiu ali para buscar Elias. Mas Deus desceu. Ninguém subiu, mas Deus desceu. Ninguém subiu para dar uma palavra para ele, mas Deus desceu. Ninguém subiu para dar um abraço nele, mas Deus desceu. Elias pensou: aqui ninguém vem. Deus, aí eu vou, por que não vou? E vou aí e ainda vou tirar você daí. Meu irmão, ninguém foi, mas Deus foi. Ninguém achou, mas Deus achou, porque ninguém consegue se esconder dos olhos de Deus. Ninguém sobe, mas Deus desce. Deus desce e fala: Elias, o que você está fazendo aí? Elias se coloca para fora e derrama o coração dele diante de Deus. Eu estou assim, eu estou frustrado, eu estou cansado, eu estou decepcionado, eu estou esgotado e eu não quero mais. Deus espera Elias terminar de falar. Terminou, Elias? Ó, Elias, você não está sozinho não, tá? Tem 7.000 que não se dobraram. Ah, e outra coisa. Levanta, desce, vai ungir reis, vai ungir profeta, vai ungir Eliseu profeta em teu lugar. Elias desce e continua cumprindo o seu ministério. Porque Deus está ensinando para Elias, Deus está ensinando para mim, Deus está ensinando para você. Quando a gente cansa, a gente descansa, não desiste. Quando a gente cansa, a gente descansa, não desiste. Gideão está falando: estamos cansados, mas ainda perseguindo. É isso aí, Gideão. Cansa, mas não desiste. Elias está falando: eu estou cansado e eu estou desistindo. Deus está falando: não é assim, Elias. Eu sei que cansa. Tanto que eu deixei você ir para o deserto. Eu deixei você deitar debaixo do zinho. Foi Deus que deixou, sim ou não?
Deus deixou ele dormir, Deus deu 2 refeições para ele, Deus deixou ele caminhar 40 dias, Deus deixou ele subir o monte, Deus deixou ele entrar na caverna, Deus deixou. 40 dias, mano, ele teve 40 dias, 40 noites caminhando, teve bastante tempo para refletir, não teve? Para pensar, Deus deixou, porque Deus está falando, filho, cansou, descansa, mas não para, não desiste. E o Senhor está falando comigo e com você, a Bíblia diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Escuta isso aí. Botou aqui? Vai botar aqui. Olha isso aqui, irmãos. Passa para o próximo versículo. Em tudo somos, mas não perplexos, mas não o próximo. Perseguidos, mas não abatidos, mas não. Aleluia. É manhã de renovo aqui. Talvez você esteja perseguindo algo e, de fato, você tem que desistir. Deus vai ministrar no teu coração. Agora tem coisas que são inegociáveis, você não pode abrir mão. Você não pode desistir. Então, quando a gente cansa, a gente descansa e Deus renova nossas forças. Eu lembro quando eu preguei aqui, quando nós viemos do retiro da juventude e a gente leu Isaías 40 aqui, onde vai dizer que ele fortalece ao cansado e dá força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, caminharão, correrão e vão se cansar, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como da águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, Gideão continua cansado, mas ainda perseguindo, sem a ajuda das pessoas de Sucote e de Penuel. As pessoas que não acreditavam no que Deus tinha na vida dele. Mas não eram as pessoas que tinham que acreditar o que Deus tinha na vida dele. Era ele que tinha que acreditar o que Deus tinha na vida dele. Porque às vezes a gente quer que as pessoas acreditem no que Deus tem na nossa vida. Mas às vezes nem mesmo a gente acredita no que Deus tem na nossa vida. Então era o que Gideão precisava. Acreditar o que Deus tinha na vida dele. E ele vai. E o que acontece, irmãos? Como é que eles voltam? Destruídos? Derrotados? Alcançar os seus objetivos. Porque eles haviam aprendido. Quando a gente cansa, a gente descansa. Pede ajuda. Tem aquele amigo de oração. O pastor, marca aí. Pastor, a gente tem que conversar. Pastor, marca aí. Vamos conversar. Aquele parceiro, aquele amigo de oração. E se porventura procura ajuda em algum lugar e não encontra. Quando a gente busca ajuda em Deus, a gente sempre vai encontrar essa ajuda. Porque Elias não estava procurando ajuda nenhuma. Mas Deus foi ao encontro dele. Elias queria desistir mesmo. Mas Deus falou, eu não desisto de você não, Elias. Você pode ter desistido do que eu tenho para a tua vida. Mas eu não desisto de você. Elias, volta para o propósito. Qual é a situação que tem desgastado você no seu trabalho? A sua família? Nos relacionamentos? No seu ministério? Que você diz assim, Deus, cansei. O Senhor marcou essa manhã para renovar o nosso coração. Eu gostaria que mesmo sentado, você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça. Quero pedir o pessoal do Ministério de Louvor para me ajudar aqui, por gentileza. E colocasse a mão no seu coração. Você entende que essa manhã é uma manhã que Deus está nos tratando, né? Porque esse seu cansaço não é para você desistir, não. Você já conseguiu entender que o Senhor marcou para renovar a gente? É para renovar. O pastor estava cansadão mesmo. Descansa, filho. Descansa. Não tem aquele louvor? Descansa. Quem te prometeu, garante. Descansa. Aí você está cansado de lutar contra uma doença. Cansado de lutar contra um diagnóstico. Cansado de uma situação que fica se repetindo e não muda nunca. Olha as palavras de Gideão. Estamos cansados, mas estamos perseguindo. Estou cansado. Eu tinha tudo para ficar em casa, dormindo nessa manhã, mas eu vim. E agora eu entendo porque eu vim. Eu vim porque Deus queria ativar o meu coração.
coração. Queria ativar sonhos que eu estou engavetando, situações que eu estou levando para sepultar, que eu estou desistindo. Deus me trouxe aqui e eu quero te pedir no nome de Jesus. Nós não estamos preocupados aqui em ensinar uma performance. Pelo amor de Deus, para com isso. Nós não estamos aqui para isso. Eu quero te pedir, revela seu coração diante de Deus. Olha a oportunidade, vai deixar a oportunidade passar? Revela mesmo, fala assim, Deus, eu estou cansado disso. Por mim, eu parava hoje. Por mim, eu desistia agora. Por mim, Senhor, eu entregava os pontos. Eu preciso muito, enquanto o Ministério de Louvor vai estar ministrando aqui, eu preciso muito que você exponha isso diante de Deus. Mas eu quero te pedir um favor, querido. Abra sua boca. Fala com Deus. Ninguém vai ouvir. As pessoas não vão prestar atenção no que você está falando, não. É você com Deus nessa hora. Cansados, mas ainda em oração. Cansados, mas ainda lendo a Bíblia. Cansados, mas Deus vai me fortalecer. Deus vai me renovar. Fala para Deus essa situação específica no seu casamento. Essa situação específica, esse pecado que você tem lutado contra ele, tem sangrado o seu coração. Fala especificamente para Deus nessa hora. Porque é manhã de cura neste lugar. Oh, em nome de Jesus. Deus vai renovar suas forças, poderoso guerreiro. Guerreira, você é uma guerreira de Deus, é filho, é filha, essa é a tua identidade. É um profeta, é uma profetisa, é um servo, é uma serva, é um intercessor, é uma intercessora, é um ministro, é uma ministra do Senhor, é amigo de Deus. A gente passa por fases difíceis, fases complicadas, mas são fases. O que vai ficar vai ser maturidade. E escute o que eu vou te dizer. Essa situação que está te cansando hoje, e Deus está te renovando, ainda vai chegar pessoas diante de você na mesma situação, e você vai falar, senta aqui, porque eu tenho algo para compartilhar. Aconteceu isso comigo, e eu pensei em desistir porque eu estava cansado, mas Deus veio. Ninguém subiu no meu monte, mas Deus desceu. Deus me renovou, Deus me tomou e disse, filho, eu conheço as tuas frustrações. Você diz, eu sou o menor, eu sou incapaz, eu não posso, mas o Senhor se revelou a mim, e o Senhor disse, já que eu sou contigo, você vai vencer. Já que eu sou contigo, você vai testemunhar. Já que eu sou contigo, você vai marcar aquele culto de ação de graças, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Coloque diante dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ali, Senhor, eu preciso da tua força. Eu preciso da tua força. Como Deus nos sonda. Como Deus nos sonda. Como Deus nos sonda. Fala, Deus, eu quero coragem. Coragem. Recebe coragem nessa hora. O pão de Deus. A água de Deus. Falando, levanta. Levanta. Come. Bebe. Muito grande é a sua caminhada. Muito grande é a sua caminhada. Eu sei que você cansou, por isso eu vim te renovar hoje aqui. Levante sua mão direita nessa manhã. Levante sua mão direita. Isso, levante sua mão direita. Olha o Senhor segurando a tua mão nessa hora. O Senhor segurando a tua mão nessa hora. Se a gente ficar alguns minutos com a mão levantada, a nossa mão logo cansa, né? Mas Ele fortalece o cansado. Ele fortalece as tuas mãos. Oh, Moisés! Moisés está no monte. Josué está lá embaixo na guerra. E chega uma hora que os braços de Moisés se cansam.
E as mãos de Moisés começam a se abaixar. E Arão e U seguram nas mãos dele e levantam as mãos dele e ajudam a ele. Deus está enviando ajuda, socorro, recebe forças, forças, ânimo, coragem. Se coloque de pé no seu lugar. Se coloque de pé no seu lugar. Libere isso. É amanhã dessa chave virar. Não cancele o arrependimento. Não cancele a oração. Diga: é hoje. É hoje. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Teu amor perfeito me tirou o medo das trevas, me guia para a tua luz. E não há muralhas e não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Corro para ti. Corro para ti. Corro para ti. Sem medo corro para ti. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Como é bom podermos estarmos na presença do Senhor e receber o refrigério do Senhor. Que possamos estar aqui saindo com fôlego para continuar essa caminhada, porque é o Senhor quem chama, é o Senhor quem nos capacita, quem nos dá força para continuar. Amém? Se sentindo revigorados com essa palavra, meu coração estava ali vibrando, adorando ao Senhor, porque eu senti em meu coração. Às vezes passamos por momentos de estarmos cansados, mas a nossa força não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver com você, basta uma palavra, como nós cantamos, nós voltamos correndo para os braços do Pai, com a força necessária para fazer a obra dele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, encerrando o culto desta manhã. Pai, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Fomos ministrados, ó Deus, nossos corações estão cheios da Tua glória, da Tua presença. Muito obrigado, Deus, porque a Tua presença é viva nas nossas vidas. Queremos que o Senhor revigorou as nossas forças. Não há cansaço, ó Deus, que possa não ser desfeito quando estamos na Tua presença. Pai, quando nós cansarmos, precisamos apenas de descansar no Senhor. Jamais desistir, porque o Senhor é conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco neste momento, esteja com a tua igreja em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Podemos estar indo para os nossos lares e temos um encontro marcado às 6 e às 20 horas, que você possa estar retornando para juntos continuarmos adorando o nome do Senhor.